Então a gente não pode estar esperando a ameaça, a gente não pode esperar ver para crer, aí já é tarde demais. Se for esperar ver para crer, é tarde demais. Você tem que fazer estudos estratégicos, os estudos estratégicos são para anos à frente, né? E verificar a possibilidade de um conflito armado com uma determinada ameaça. Por exemplo, até os anos 1990, não tinha nenhuma terra indígena na faixa de fronteira. Hoje em dia, se você pegar a calha norte do Rio Amazonas para a faixa de fronteira, está toda ela ocupada por terras indígenas e unidade de conservação. Como essas terras indígenas e unidade de conservação elas são criadas em países limites, vizinhos, como é o caso do Brasil, Venezuela e com as Guianas também, vem a comunidade internacional, através de potências, ONGs e a própria ONU, e quer uma soberania compartilhada, porque uma terra indígena, como por exemplo a Yanomami, ela está parte no Brasil e parte na Venezuela. Eles querem uma soberania compartilhada sobre essa região. Isso é perda de soberania pelo país. E se isso no futuro for uma imposição, uma tentativa de imposição, nós temos que estar preparados militarmente para impedir. Isso começou em 1990, tá? Quando foi criada a reserva indígena Yanomami. Do tamanho de Portugal para 10 mil índios. Na faixa de fronteira com a Venezuela, uma parte dela está na Venezuela. E depois disso, toda essa faixa de fronteira está coalhada de terras indígenas, unidade de conservação, onde as ONGs que lideram os indígenas lá dentro dizem que eles não são brasileiros, que eles pertencem a uma nação indígena, e tem apoio da comunidade internacional, e tem apoio de ONGs que são financiadas por potências que têm cobiça na Amazônia. Então, se você não estiver preparado militarmente para enfrentar, de repente, se eles quiserem fazer uma imposição militar, você tem que estar preparado, desde antes. E não começar a se preparar depois que vem uma força-tarefa com o porta-aviões e navio de desembarque de tropa em cima da foz do Rio Amazonas. Aí não dá mais tempo. Você tem que estar preparado antes. Você tem que ter um míssil que vai destruir o navio no meio do mar. E não é só o porta-aviões, não. Vai destruir o transporte de tropa, o que está trazendo o soldado inimigo que vai desembarcar. É isso que a gente tem que estar preparado. E parece que a sociedade e nossas lideranças não sabem disso, infelizmente, porque não estuda história. Essa é uma estratégia básica, né? De qualquer inimigo que quer invadir um território, é dizer que ali tem um povo dele. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Rússia, foi a mesma coisa que aconteceu em outros eventos. O que a Rússia está dizendo? Por que a Rússia... Eu não sou nem a favor nem contra Putin. Quando a gente conversa sobre estratégia, a gente tem que se tirar o chapéu. Eu não sou nem do lado do Ocidente, nem do lado da Rússia. Tá? Eu vejo o seguinte, tá? Você tem uma faixa de território na Ucrânia, né, que é o Donbás, aquela região, em que algumas partes dessa região, mais de 60% é população russa, não é ucraniana. Tá? Então isso é uma vulnerabilidade para a Ucrânia, porque ela não ocupou com ucraniano aquela região. Quando chegou o conflito da Ucrânia querer entrar para a OTAN, a Rússia está usando esse pretexto. Eu não estou criticando o Putin, eu estou explicando o que está acontecendo. Está usando esse pretexto para o conflito na Ucrânia. Porque se a Ucrânia entrar na OTAN, simplesmente a OTAN já tem, lá em cima, na Lituânia e Letônia, né, Estônia e Letônia, ela já tem, é a força da OTAN, Letônia, Estônia e Lituânia também, mas Letônia e Estônia estão na fronteira da Rússia. É a OTAN, aí 800 quilômetros de Moscou. Se a Ucrânia entrar na OTAN, a OTAN simplesmente salta a cadeia dos Montes Carpatos e chega na fronteira da Rússia por sudoeste. E fica a 800 quilômetros de Moscou. Fica uma pinça noroeste, sudoeste em Moscou. O Putin vai aceitar isso assim de graça? Não estou dizendo que ele esteja certo ou errado, ele não vai aceitar. E não é só isso, não. Chegando na fronteira da Ucrânia com a Rússia, a OTAN fica a 800 quilômetros do Mar Cáspio. Uma operação na direção do Mar Cáspio corta todo o petróleo e gás do Cáucaso russo para a região de Moscou, o centro da Rússia. O Putin vai aceitar isso de graça? Por que a OTAN está querendo se projetar lá? A OTAN já disse que a Rússia é inimiga, então você está aceitando o inimigo se projetar na sua fronteira. Ele reagiu. Então, isso que acontece lá, a gente tem que tomar como ensinamento para cá. Nós já temos a OTAN na nossa fronteira. A Guiana Francesa é França, é OTAN, e está na fronteira do Brasil com o Amapá, na fronteira do Brasil no Amapá. Sim. E se eles quiserem tomar uma posição na Amazônia, o Macron já disse que a Amazônia não é do Brasil. Isso não é uma ameaça?
Sim. Estamos preparados para enfrentar uma França? Ainda mais se tiver numa coalizão com outros países da OTAN. Então a gente tem que estar preparado antes que ela aconteça.